Bom dia, Bom gente. dia. Bom dia. Só tem aí eu e você, Felipe, na sala. Cadê esse Que povo? Tá dormindo maravilhoso. ainda? É melhor assim, professora. Ah, é? Vai fazer todos os exercícios, então, sozinho. Não vai sobrar pra mim. Será que o pessoal tá na outra aula ainda? A outra aula já acabou faz 20 minutos. Ah, é? Eu vou compartilhar aqui a tela. A gente está no período de fazer exercícios, né? Passei exercício essa semana, passei matéria nova, passei exercício para vocês fazerem em casa. Você chegou a fazer? Alguns. Eu não cheguei a fazer todos. Professora, a quantidade de exercício que estão passando agora nessas aulas online é surreal. É muito exercício. Sério? Muito. É. Aí é questão de se organizar, né? Uhum. Eu sei que é complicado para vocês, é complicado para a gente, é uma rotina totalmente diferente, mas infelizmente o mundo não para, né? A gente tem que continuar. É. Ó, o Gaspar tá na sala. Gaspar, aproveita e coloca o nome lá, Felipe, só para ficar registrado. Gaspar também, Tá. tá? Por favor. Vamos fazer as correções. Bom dia, Gaspar. Só não conseguiu fazer a 4, beleza. Vamos corrigir agora, tá? E a qualquer dúvida vocês perguntem, tá, meninos? Na questão número 1, ele pede para determinar A e B para que os pares ordenados dos números. Aí eu tenho aqui uma coordenada, olha. Tá vendo que tem uma vírgula? Essa vírgula aqui ela está separando essa parte dessa outra parte aqui. E eu também a mesma coisa aqui. Eu tenho uma vírgula separando. Isso aqui são pares ordenados. Que sejam iguais. Então, se eles são iguais, eu vou pegar essa parte aqui, ó, 2A menos 3. Vou igualar com quem? Com 4A menos 1. E aí, letra para um lado, número para o outro, eu acho quem? O valor de A. A mesma coisa eu vou fazer com a outra parte, olha. B mais 2 é igual a 2B menos 3. Tá vendo que só tem a letra B? E aí, letra para um lado, número para o outro, vocês acham a letrinha B. E aí a gente acaba resolvendo, né? Porque ele pede para descobrir quem é A e B da questão, tá? Deixa eu só... Fechei aqui. Na número 2, o retângulo representado na figura ao lado tem os lados medidos x e 2x. Este lado aqui, 2x, é o mesmo comprimento daqui. E aqui, x é o mesmo daqui. Então, ele pede para expressar o perímetro, que é P. Então, P é igual a alguma coisa. A área, representada por A, então A é igual a alguma coisa. E a medida de D, que é a diagonal. D é igual a alguma coisa, tá? Então, ele quer saber isso. Então, vamos ver aqui como fica. Então, o perímetro, que é P, vai ser 2x mais 2x mais x mais x. Melhorando isso, eu tenho P é igual a 6x. O a área, aí a gente tem que lembrar, né? A área do retângulo vai ser a base vezes a altura. Então, vai ser 2x vezes x. Ou seja, a minha área, que é representada pela letra A, ó, é igual a 2x ao quadrado. E a diagonal? A diagonal é d ao quadrado. Então, vai ser quem? Vai ser 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? E aí, melhorando um pouquinho isso, a gente tem essa informação aqui. Ó. Então, na verdade, d ao quadrado, né? É a distância daqui até aqui, que é a diagonal, vai ser a minha base ao quadrado
mais essa parte aqui, a altura ao quadrado. Tudo ao quadrado. E aí, o que lembra vocês? Lembra um triângulo, né? Ó, se eu traçar um segmento daqui até aqui, eu fecho um triângulo aqui. Então, a fórmula da diagonal aqui de um retângulo vai ser, é como se fosse a hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos. Isso lembra o quê? Pitágoras, né? Então, só que aqui a gente tem outros tipos de letras, né? Então, vai ser d ao quadrado mais 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Tá bom? E aí eu tenho aqui d é igual a x raiz de 5. Claro que a gente vai desenvolver isso aqui, né? Tranquilo, meninos? Conseguiram fazer isso aí? Oi, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? A galera que tá chegando, coloque o nome completo, por favor, para a chamada, tá? Ah, beleza, Felipe. Tem algumas fórmulas que vocês têm que lembrar, né? Aí a gente tem que buscar o conhecimento lá em geometria, em trigonometria, né? Que são aquelas formas padrões, por exemplo, a área do quadrado, a área de um retângulo, a área de um triângulo, a área de um trapézio. Tudo isso vocês têm que estar na ponta da língua. A mesma coisa em relação à diagonal. Ah, entendi. Não, beleza. Acontece, né? Acontece. Acontece. Bem, o pessoal que está chegando agora, a gente está numa série de exercícios aí, tá? Eu passei matéria nova de segunda-feira. Falamos um pouco de função. A gente vai entrar um pouquinho nesse universo aí, vai recordar, tá? Eu sei que naquele livrinho fino de vocês tem exercício de funções. Nós vamos trabalhar também aqueles exercícios, tá? Fiquem tranquilos aí em relação a isso. Mas primeiro eu queria dar teoria e trabalhar alguns exercícios para depois trabalhar aqueles exercícios lá. Porque aqueles exercícios são uma forma geral. Então vocês precisam ter toda a base para fazer. Então vamos lá para número 3. Aqui um pedreiro fabrica 300 pães por hora. Considerando desse dado, pede-se, letra A, a lei, né, a lei de formação, que representa aí o número de pães fabricados por P, em função a T, que é de tempo. E na letra B, quantos pães são fabricados 3 horas e 30 minutos? Então aqui, ó, a lei de formação vai ser o quê? Vai ser 300, porque é 300 pães por hora, né? Então é 300 vezes T. Então aqui, na letra B, fica até mais fácil, porque eu já tenho a fórmula, né? Então aqui vai ser 3 horas e meia, 3,5. Então, é 300 vezes 3,5. Multiplicando isso, eu tenho 1.050 pães, feitos em 3 horas e meia. Na questão 4, dada a função f, r em r, ou seja, aqui o meu domínio são todos os reais, aonde a minha resposta dessa função também vai ser dada em reais, tá? Definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Calcule os valores reais de x para que você tenha f de x igual a zero. Então, é essa equação aqui igual a zero, né? O b é igual a 12 e o f e o c menos 6. Então, quando eu tenho aqui na letra A, ó, f de x é igual a zero. Então, vou pegar aquela equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E vou resolver normal. Por quem? Por Bhaskara, né? Aqui também dá para fazer por soma e produto, já que o A vale 1, dá para fazer por soma e produto. Tranquilo, tá? Na letra B, ele quer saber o cálculo de valores reais, né? Na letra B, eu vou igualar a 12. Olha aqui, ó. Então, eu peguei a equação igual a 12. Esse menos 6 aqui, ele passa para o outro lado. Mais 6, né? Ou melhor, posso trazer esse 12 aqui para o outro lado, que eu faço um caminho só. Pego o 12, passo para o outro lado, vai ficar menos 12, e igual a equação é igual a zero. Então, eu tenho 6 menos 12, que vai me dar menos 6. Então, tá aqui, ó.
tá? Igual a zero. Resolvo. O delta aqui deu 49. X1 deu 6 e x2 deu menos 1. Na letra C, mesmo processo. Esse menos 6 aqui eu passo para o outro lado. Ele vai ficar como positivo. Vai ficar mais 6 com mais 6, dá 12. E aí já iguala a equação por igual a zero. Posso fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Ou se preferirem, o que faz? Pega o mais 6, joga para o outro lado. Vai ficar menos 6. Só que aí vocês vão fazer um caminho um pouquinho mais longo, não está errado não. Tá? Aí vai ficar x ao quadrado menos 5x igual a menos 6, menos 6. Vai dar menos 12. Aí vocês vão fazer uma outra linha. X ao quadrado menos 5x, pego aquele menos 12, passo para o outro lado, vai ficar mais 12, aí igual a zero, tá? Quem quiser fazer na forma direta, não tem problema. Nesse caso da letra C, o delta deu negativo. E a gente sabe quando o delta dá negativo, na raiz quadrada, não tem resposta dentro do universo do quê? Dos reais. Agora, se ele colocasse aqui, ó, o i. Se ele colocasse o i aqui na função, dada a função, eu teria resposta, tá? Aqui eu não tenho resposta porque não há valores reais de x quando a gente fala de raiz quadrada de número negativo. Tá bom? Isso aí. O i são os números irracionais? Não. Ah, é verdade. É o C. É o C do complexo, tá? Se fosse C, perfeitamente, Felipe. Obrigada aí pela correção. O I, gente, refere-se aos irracionais, tá? Quando for o C, é os números complexos. Então, vocês têm que observar o enunciado, porque os números complexos estão além dos números reais, né? Na verdade, os números reais estão dentro dos complexos, tá? Lucas está perguntando, quando der negativo, não precisa terminar de fazer a fórmula. Não, não precisa não, tá? Porque se o delta der negativo, Lucas, eu já posso parar ali. Por isso tem gente que prefere fazer primeiro o delta para depois fazer o restante da fórmula, no lugar de fazer aquela fórmula comprida. Porque tem dois caminhos, quer dizer, tem três caminhos, né? Tem soma e produto, que vocês podem fazer. Vocês podem pegar e fazer aquela fórmula completa de uma vez só. Ou pode fazer ela fragmentada. Primeiro fazer o delta e depois encontrar o valor de x, tá? Se você fizer pelo delta, que é o que está acontecendo aqui, o autor trouxe o delta primeiro, então fica fácil. Se o delta der negativo, eu já sei que não tem resposta, tá bom? Isso aí. Que nem na C, já não tem o valor. Perfeito, tá? Na C já para ali, não precisa dar continuidade, tá bom? Felipe, você falou que você engasgou na número 4. Deu para esclarecer? Gaspar? Beleza. Então, vamos prosseguir. Ah, entendi. Você não tinha feito Bhaskara. Ah, entendi. Tranquilo. Mas você entendeu que assim, é f de x, quando tiver f de x igual a zero, por exemplo, é sinal que é a equação, no caso aqui, ó. Quem é f de x? F de x é x ao quadrado menos 5x mais 6. É isso aqui igualado a zero. Isso você entendeu? Toda vez que tiver esse tipo de coisa, é dessa forma que a gente vai proceder. Agora, é diferente quando é f de 2. Por exemplo, aqui no x fosse 2. Quando eu faço isso, é sinal que o x aqui vale 2. E aí é só substituir. Aí eu não vou precisar fazer o delta. Nem fazer baixo, não fazer nada. Só vou substituir. Aí vamos supor aqui. X ao quadrado seria 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 2 vezes 2, ou 5 vezes 2 dá menos 10, né? Então, 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 6 dá 0. É diferente, tá? Aí fica é como se fosse encontrar a raiz, né? Ele dá o valorzinho de x. E aqui a nossa missão é encontrar o valor de x. São situações diferentes. E aí é sempre importante observar o que o enunciado pede, tá? Vamos lá, na questão número 5. Eu só ver aqui que horas. Tá.
Na questão 5, ele pede para determinar as coordenadas dos pontos indicados na figura. Ah, entendi. Por isso que você não achou o valor de C. O Felipe está comentando aqui, gente, é que ele achou que fosse F de 1, F de 2, entendeu? E aí ele substituiu o valor de X, não é isso, Felipe? Só que não é por esse caminho, não. Tá? Aí, nesse caso aí, ele está pedindo um F de X, né? Igual a 12. Então, é aquela equação igual a 12. Então, ele, na verdade, ele quer encontrar o valor de X. Diferente daquela situação que eu falei mais cedo, anteriormente. Ok, vamos lá. Na questão 5, ele pede para encontrar as coordenadas. Então, por exemplo, esse ponto I aqui, né? Que coordenada é essa? Lembrando que as coordenadas é composta por x e y, sempre. E sempre desta forma, x e y. O x, o eixo x, refere-se ao eixo das abscissas, tá? O eixo y é as ordenadas, ok? Lembrando que essa reta, essas duas retas, elas são separadas entre a parte positiva e a parte negativa. E a interseção dessas retas, né? Porque ela faz no formato de uma cruz, aquele meio ali, aquele ponto de interseção é o ponto origem, tá bom? E é importante ressaltar, só para a gente recordar, que ela é separada por 4 quadrantes. E aí contado por uma ordem o quê? Anti-horário. Então, essa primeira parte aqui, ó, onde eu estou fazendo com o mouse, é o meu primeiro quadrante. Aí, vindo para cá, meu segundo quadrante. Meu terceiro quadrante e meu quarto quadrante. Meu primeiro quadrante, eu vou ter X positivo e Y também positivo. No meu segundo quadrante, eu vou ter o X negativo, a parte negativa, e o Y, a parte positiva. No meu terceiro quadrante, eu vou ter a parte negativa, tanto a parte do X, ó, quanto a parte do Y, tá? E no meu quarto quadrante, eu vou ter meu X positivo e meu Y aqui negativo. Então, são detalhes que vocês têm que estar assimilando sempre, tá bom? Sempre. Então, olha só, para eu encontrar esse valor aqui de I, por exemplo, eu falei para vocês que é X e Y. X e Y, a coordenada, né? Então, o X é quanto? X é 5. E o Y? O Y é 3. Imagine duas retas imaginárias aqui pontilhado, olha. Pontilhei aqui e pontilhei aqui. O encontro de interseção, esse encontro vai ser o ponto. Então, esse ponto é formado por 5 e menos 3, tá? Então, vamos ver quais são esses pontos. Olha, o ponto A, 2 e 2, ó. 2 com 2. O ponto B, ele é o centro, ele é a origem. A origem, ele é 0. Então, é 0 no X e 0 no Y. Meu ponto C. Cadê meu ponto C? Tá aqui, ó. Meu ponto C é 5 no X e 0 no Y. Tá bom? Toda vez que tiver uma numeração e um 0, ou o contrário, como aqui na letra D, a marcação sempre vai ser aonde está o número. Então, no caso aqui do ponto C, eu marquei no X. No ponto D, eu marquei no Y, tá? Então, são detalhes também que vocês têm que assimilar. Beleza? E assim vocês vão marcando os demais pontos. Tá? Deixa eu só fechar uma tela aqui, gente. Rapidinho. Não vou conseguir fechar. Pronto, fechei. Cadê vocês?
Na questão número 6, dado o conjunto A, os conjuntos eu sempre vou representar por uma letra maiúscula, igual, entre chaves, tá? Então, esse meu conjunto A é composto por -2, -1, 0 e 1. Determine o conjunto imagem da função A em relação a R. Ou seja, o meu conjunto A, que é o meu domínio, está para R. Esse está para R é sinal que a minha resposta pode ser qualquer número, tá? Quando F for determinada por. Aí aqui eu tenho uma lei de formação, olha. F de x é igual a x ao cubo. Então aqui, aqui é um pouquinho diferente daquele exercício anterior, tá? Nesse caso aqui, o meu domínio é o meu conjunto A. E quem é o conjunto A? Quem são esses elementos? É -2, -1, o 0 e 1. Então, para cada um desses elementos, eu vou testar x ao quadrado, x ao cubo. Então, vai ser -2 ao cubo, vai dar uma resposta. -1 ao cubo, vai dar uma outra resposta. E a resposta no final de cada elemento do conjunto A vai ser quem? O meu conjunto imagem, tá? A mesma coisa que eu vou fazer na letra B e na letra C. Então, aqui, ó, meu conjunto A, tá? Na letra A, perdão. Quando o meu f de x for -2, agora, Felipe, eu vou fazer a mesma coisa que você tinha pensado lá naquela questão. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então, quando ele for -2, ó, -2 ao cubo, a minha resposta vai ser -8. Quando o meu f de x for -1, da onde eu estou tirando esses valores, gente? Aqui, do conjunto A, ó. Tá? Então, quando for -1, vai ser -1 ao cubo, que vai me dar -1. 0 ao cubo vai dar 0. E 1 ao cubo vai dar 1. Aí a minha resposta, porque ele quer saber quem é o conjunto imagem. O meu conjunto imagem, ele é representado pelo IM, tá? Então, ó, igual entre chaves -8, -1, 0 e 1. Esse é meu conjunto imagem, em relacionado ao meu conjunto A. Vou fazer o mesmo processo na letra B. E ao final, gente, para a gente responder esse enunciado, é isso aqui, tá? Essa aqui é a resposta final. Então, não basta só fazer as contas, tem que colocar esse conjunto aqui, ó. Porque ele quer saber quem é, determine o conjunto imagem. Então, meu conjunto imagem, nesse caso aqui da letra B, é 2, 3, 4 e 5. E estão validados por quê? Porque a minha resposta pode ser qualquer número que se encontre dentro dos reais. Geralmente a gente coloca numa ordem crescente, Felipe, tá? Não é em qualquer ordem, não. Ou vocês colocam numa ordem crescente ou numa ordem decrescente, tá bom? Quando a gente falar de conjunto, sempre, praticamente não só conjunto, né? Mas quando a gente vai dar solução para alguma coisa, por exemplo, quando na equação de segundo grau, na parte final, grupo solução, a gente coloca numa ordem crescente, por exemplo. Então, as respostas sempre numa ordem crescente, tá? Ou decrescente. Os números não podem ficar embaralhados, não. Então, vamos lá. Na letra C, mesmo processo, ó. Aqui eu encontro -3, 0 e 1. Tranquilo? Alguma dúvida em relação aos exercícios apresentados, galera? Então, para agora, vocês vão fazer esses dois exercícios, tá? A gente vai dar continuidade aí, 7 e 8. Então, printem a tela, façam, vocês vão ter... deixa eu ver aqui. É 9h25? Quando for 9h35, a gente corrige. 10 minutinhos, tá bom? 9h35. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? 9h35 não, 9h32. Tá? É rapidinho, 2 questões.
Quem ainda não colocou o nome no chat, eu peço, por favor, que coloquem, tá? Porque é o controle da chamada. Se vocês não colocarem, eu vou ter que colocar falta. Então, quem não colocou, coloquem, por favor. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade aí. Não, sem problema, Lucas, sem problema. Seja bem-vindo, tá? Qualquer coisa pode perguntar, tá, Calixto? A Daniele tá aqui do meu lado. O que é isso? 1,5? Fernando? Ah, tá, tudo bem.
Vou dar mais 2 minutinhos para vocês, tá? Vamos lá, gente. Vamos corrigir, né? Porque o nosso tempo ainda é muito curtinho, infelizmente. Olha só. Na questão número 7, ele pede para determinar o domínio das seguintes funções. Então, eu tenho um f de x é igual a 4x menos 5. Na letra B, f de x, eu tenho uma fração, ó, dividido por x ao quadrado menos 1. E y é igual a raiz de 1 menos 2x. A gente tem que lembrar, aqui quando a gente define um domínio, né? Pensar em quais são os números que eu posso trabalhar em cada uma dessas situações. Por exemplo, na letra B. Vocês concordam que para existir essa função no caso, né? O denominador ele tem que ser diferente por algum número, porque se eu zerar a parte de baixo ali, não vai dar certo, né? E na letra C? A letra A não tem problema. Acho que qualquer número que você colocar ali é tranquilo. Na letra C, tem situações, é uma raiz quadrada, é índice 2, né? A gente tem que pensar na possibilidade de um número que a gente for colocar ali, dos números, né? Ou de não números colocar ali, para que dali seja validado. Então, é com esse intuito que a gente tem que pensar em fazer essa questão número 7, tá? Então, aqui, ó, na letra A, meu domínio vai ser os reais. Qualquer número que eu colocar para x, eu vou ter um resultado satisfatório, tá? Agora, será que na B também resolve colocar D igual a R, que é o conjunto dos reais? Será que na C também é a mesma resposta? Vamos ver? Olha aqui, ó. Na B, o que acontece? É uma raiz, ou é uma fração. A fração, gente, é assim, umas coisas que vocês aprenderam lá no quinto, sexto ano, quando a professora começou a falar sobre fração para vocês. E ela falou para vocês, e eu sempre falo que para existir uma fração, o denominador, que é a parte de baixo, tem que ser o quê? Diferente de zero, tá? A gente trabalhou isso em algumas situações, né? Que envolve função. No passado, a gente está recordando esse assunto. É importante lembrar isso. Então, aqui a gente vai botar uma condição de existência, tá? Então, vou pegar a parte de baixo, que é x ao quadrado menos 1, e tem que ser diferente de zero, né? Porque se eu botar aqui que é igual a zero, pode dar errado alguma coisa aqui, né? Então, vamos lá. Então, esse menos 1 aqui passa para o outro lado,
fica positivo, vai ficar x ao quadrado diferente de 0, diferente de 1, né? Porque o 1 foi para o outro lado. O contrário da potência é o quê? Não é a raiz? Então, a raiz de 1, a minha resposta é mais ou menos 1. Então, quem vai ser o meu domínio? Vai ser o grupo dos reais menos um pequeno intervalo de números, né? Menos 1 e 1. Entenderam? Por que está desta forma aqui? Na letra C, eu também tenho que aplicar aqui uma condição de existência, né? Então, só pode entrar números aqui. Maior ou igual a 0. Os números negativos, se der número negativo aqui, vai dar ruim. Isso aqui não vai existir. Então, a gente tem que botar também uma condição de existência aqui. Então, vou pegar a parte de dentro, que é 1 menos 2x, maior ou igual a 0. E aí é uma inequação, né? A gente vai encontrar em um intervalo. Ok? Lembram disso da inequação? Então, aqui eu não falei, procura a inequação, resolva a inequação. Não. A condição de existência, para validar isso aqui, para a gente achar o domínio, já me trouxe. Então, esse conhecimento tem que estar presente na nossa memória. Tá? Então, esse 1 aí passa para o outro lado, né? Fica menos 1. Esse menos 2 vai ficar menos 2. X mais maior igual a menos 1. Posso multiplicar todo mundo por menos 1. E quando eu multiplicar a equação toda por menos 1, tudo vai virar positivo. E o que vai acontecer com a desigualdade? Ela vai trocar. Se era maior, ela vai virar menor. Por isso que está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá como maior, virou menor, tá? X menor ou igual a 1/2. Então, quem vai ser o domínio? Aí a gente vai escrever aqui, o domínio de x pertence aos reais, tal que o valor de x, ele tem que ser menor ou igual a 1/2. Para isso aqui poder ser validado, tá bom? Vamos para a questão 8. Aqui ele pede para determinar o domínio das funções, é bem parecido com aqui, né? Então, vamos lá. Aqui na questão letra A, a gente vai pegar essa parte de baixo aqui e botar diferente de 0, ó. Então, vou achar o domínio R menos 4 e 5, foi os valores que eu achei, tá? Na letra B, eu tenho duas frações, né? A gente já sabe que a parte de baixo tem que ser diferente de 0. Então, a letra B aqui, a gente tem, vou fazer individualmente, ó, essa parte, depois essa parte, ok? E aí eu vou achar, então, meu domínio vai ser os reais menos essa informação aqui. Tá bom? Na letra C, eu tenho uma raiz aqui embaixo e tenho uma fração. Eu tenho duas situações. Então, na verdade, ó, a parte de baixo tem que ser maior que 0. E aí, achando aqui x menor que 3. Ou seja, o conjunto, o meu domínio, né? Vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que 3. Vamos ver a letra D e a letra E rapidinho, porque eu tenho menos de 1 minuto. Essa aqui é a nossa letra A. A nossa letra D é um grupo dos reais. Por que é o grupo dos reais? Observe aqui é o índice 3. Então, o índice 3 não importa se é negativo, tá? Eu vou parar aqui. Quando a gente voltar, eu vou explicar a letra E, tá bom? E aí a gente volta, tá? Eu tenho menos de 1 minuto. Beijo, gente. Eu volto nessa tela na segunda-feira.